Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para a nossa penúltima aula aí de instalações elétricas, né? Penúltima antes da prova, né? A gente tem a prova na última semana lá. E na aula de hoje a gente vai falar então sobre contrato de fornecimento de energia. Vou falar um pouco sobre tensão, tarifa e demanda, mas a demanda eu vou falar só um pouco mais por cima porque a próxima aula vai ser inteira sobre demanda, sobre cálculo e tudo mais. Então a gente vai focar um pouco mais na parte, entre aspas, chata da matéria, que tem a parte as definições de tarifa, tensão, quais são os grupos de fornecimento, como é que funcionam as tarifas, as bandeiras e tudo mais, ok? Então, quem decide essas coisas, né, é a ANEEL que manda no nosso sistema elétrico, é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica. Várias das definições que eu vou usar aqui estão nessa resolução normativa dela. Tem o link aqui para vocês, mas também tem lá no final nas fontes. Algumas vocês vão ver que é um pouco mais complicado, então eu vou tentar destrinchar e explicar um pouco melhor para vocês, mas o que ficar dúvida é só me mandar um e-mail, beleza? Bem, a primeira coisa que a gente vai falar é dos grupos de fornecimento. Por quê? Porque isso daqui vai ajudar a basear o resto, né? A gente vai dividir em dois grupos, basicamente, o grupo A e o grupo B. O grupo A é basicamente os grupos que têm tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou seja, se a gente lembrar da nossa aula lá de distribuição, né, a gente já pensa que, por causa dessa tensão, vão ser consumidores que tenham uma potência maior, né? A gente também pode ter aqui o pessoal atendido por subterrâneo, mas na grande maioria são consumidores com tensão maior, ok? Eles são caracterizados pela tarifa binômia, que eu vou explicar mais pra frente. Mas basicamente é o fato de ter diferentes valores durante o dia. Enquanto no B, né, a gente tem o resto das unidades consumidoras, que é onde está a minha casa, a casa de vocês e tudo mais, que são atendidas com tensão baixa. E a gente tem o que a gente chama de tarifa monômia. Aí aqui tem destrinchando, né? Então a gente tem um subgrupo dentro de cada grupo. Então a gente vê aqui que dentro desse grupo A, a gente começa a dividir pela tensão mesmo, ou seja, querendo ou não também é uma divisão pela carga, lá na resolução normativa também da ANEEL tem melhor, mas esse aqui é a definiçãozinha deles. Então o A1 vai ser as nossas indústrias com uma tensão de fornecimento maior, né, que geralmente vão ter uma carga muito grande, enquanto A4 e AS a gente já está indo mais para baixo. Lembrando que esse AS é só aquela parte do subterrâneo que eu falei. E aí a gente pode olhar o grupo B. O grupo B não olha essa divisão por carga ou por tensão. Ela separa de acordo com as características do grupo. Então o residencial é o B1, que é a grande maioria, né? Nosso. A gente tem o rural, que é B2, que também tem bastante no Brasil. A gente tem a iluminação pública, que é B4. E todo o resto que é atendido com baixa tensão, que não seja subterrâneo, né? Porque entra lá naquele AS, entra aqui no B3. Ok? Bem, quais são então as tarifas, né? Dado esses grupos que a gente tem. Então lá, pela definição, né, da ANEEL, né, o que é a modalidade tarifária? É o conjunto de tarifas aplicáveis aos componentes de consumo de energia elétrica e demanda de potência ativa. Aqui a gente já começa a ver uma diferença entre consumo de energia elétrica e demanda de potência ativa. O que isso significa? Vai ficar mais claro mais pra frente na aula e também principalmente na próxima aula. Mas o consumo de energia elétrica, a gente está falando literalmente da energia, né, que a gente vai consumir, pode ser no mês todo, ou se tiver alguma diferença em horário dentro de cada horário. Enquanto a demanda, a gente está falando realmente da carga, que é mais interessante para a indústria saber, por exemplo, qual que é a carga máxima que você vai ter, qual é a demanda máxima que você vai ter. Então a demanda está mais relacionada à potência ativa. Okay? Ela está relacionada com quilowatt, enquanto o consumo é quilowatt-hora. Basicamente é isso. Vai ficar mais claro mais pra frente. Então a gente tem a modalidade tarifária convencional monômia, certo? Que é o que provavelmente todo mundo tem em casa ainda. Então basicamente todas as unidades consumidoras do grupo B têm isso. E basicamente ela tem uma tarifa de consumo fixa, independente da hora que você usa energia. Ou seja, se você vai gastar energia de manhã, se você vai gastar à tarde ou à noite, você vai pagar a mesma tarifa. Aqui o grupo B, e aqui eu estou seguindo aquela definição da ANEEL, eu vou explicar um pouco melhor, depois eu vou voltar para C, D e E também lá, de acordo com
o documento da ANEEL. O grupo B, ela é o que a gente chama de tarifa branca, né? Ou modalidade tarifária horária branca. Que também pode ser aplicado para o pessoal do grupo B, menos o B4, porque é iluminação pública, né? E para o pessoal de baixa renda, que eu também vou explicar, porque eles têm desconto na tarifa e tudo mais. Mas então, basicamente, é o grupo B, que são os consumidores residenciais e rural também. Ou até comercial que seja menor, que seja atendido com baixa tensão, né? Ele tem a opção de ou pagar uma tarifa fixa, ou pagar uma tarifa que a gente chama de tarifa branca, que varia com o horário. E como que isso funciona? E isso acho que já é obrigatório. Se vocês quiserem entrar com uma tarifa branca na casa de vocês, é só entrar em contato com a concessionária, e aí eles vão ver se o medidor de vocês pode já ser usado, ou se tem que trocar e tudo mais, e aí vocês entrariam basicamente nisso daqui. A faixa de horário aqui, que eu vou explicar, e a altura aqui da tarifa muda de concessionária para concessionária. Eles só precisam justificar para a ANEEL certinho. E a pessoa que vai entrar que tem que ver se vale a pena. Mas qual que é a ideia? Aqui, né, aqui tem dias úteis e sábados, domingo e feriado. Basicamente, essa linha azul seria a tarifa que a gente paga hoje em dia. Então é a tarifa convencional lá, monômia. A tarifa branca, qual que é a ideia dela? É tirar um pouco, né, de certa forma, mexendo no bolso do consumidor, né, tirar a carga do horário de pico. Por quê? Como que ela faz isso? Ela coloca uma tarifa menor do que a tarifa que a gente costuma pagar fora do horário de pico, ou seja, a gente vê aqui, né, que se eu usar a minha carga dentro desse horário, ou aqui nessa parte branca, que a gente chama fora de ponta, eu vou pagar uma tarifa menor que a convencional. Se eu utilizar, né, perto do horário de ponta, mas não necessariamente na ponta, né, que a gente chama de intermediário, embora nem toda concessionária tenha a parte intermediária, alguns só tem ponta e fora de ponta, a gente vai pagar uma tarifa aqui que é maior que a convencional, mas não tanto. E se a gente utilizar na ponta, a gente vai pagar uma tarifa muito maior. Então, isso aqui vale a pena geralmente para pessoas que no horário de ponta não estão em casa, não vai ter quase nada ligado em casa, e que já estão acostumados a usar os eletrodomésticos fora aqui do seu horário de pico, né? Então eles já costumam utilizar aqui. Por que eu falo isso? Porque geralmente, né, ainda no Brasil, a nossa tarifa convencional não está muito longe daqui. Então, o pouco de dinheiro que você ia conseguir descontar realmente utilizando mais cargas fora do horário de pico, às vezes tem carga que você não vai ter jeito, você vai ser obrigado a utilizar no horário de pico, por exemplo, iluminação, né? Você não vai ficar no escuro na sua casa. Então, como essa diferença ainda não é tão grande, para a maioria das pessoas não ia valer tanto a pena, ou para valer a pena a pessoa ia ter que tomar banho no horário que ela não está acostumado, ela ia ter que lavar roupa no horário que ela não está acostumada, ela não ia poder ligar um micro-ondas, ela não ia poder ligar várias coisas à noite, que geralmente não é o caso. Geralmente a gente vê que no Brasil a maioria das pessoas realmente vão utilizar mais seus eletrodomésticos, né, suas cargas todas aqui no horário de ponta. Mas se for uma casa que tem uma rotina diferente, ou se tiver realmente essa capacidade de deslocar a carga do horário de ponta para fora, é uma opção. Você consegue economizar um pouco de dinheiro. Bem, além disso, né, como eu falei lá do grupo B ainda, né, a gente tem aqui as tarifas, né, que a conta vai multiplicar o nosso quilowatt-hora, que é a nossa energia, né, pela fatura, pela tarifa da energia, né, que é o consumo, essa parte que é o começo normal. Só que além disso, não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente tem um consumo mínimo, né? Se a gente não atingir esse consumo mínimo, a gente tem que pagar um tanto para a concessionária, que está relacionado ao fato da concessionária estar te dando energia. Se você não usou ela nada, você ainda vai pagar um pouco pelo fato de que se você precisasse, a energia estava lá. É basicamente essa a ideia. E esse custo varia, né, dependendo dos clientes, né? E aí, lembrando daquela aula de distribuição também, né, para cliente monofásico, a gente costuma ter essa faixa, para bifásico essa e para trifásico essa. Ok? Então vai depender de quantas fases estão chegando na sua casa também. E a gente pode avaliar também aquela parte que eu falei da baixa renda. Então, dentro daquele grupo residencial, né, que é o B1, a gente tem o pessoal de baixa renda que pode ter um subsídio de até 65% da tarifa, que vai variar, obviamente, em função do consumo total do cliente, né? Aqui tem a tabelinha.
Então, se eu tenho consumo mensal abaixo de 30 kWh, eu posso ter um desconto de até 65% de desconto, né, na minha tarifa. A grande maioria das pessoas de baixa renda ainda está aqui, né, entre 30 e 100, que tem um desconto de 40. E aí, a partir daqui até tem um desconto, mas é menor, porque afinal de contas a carga já é muito alta. Então, se você já está com uma carga muito alta, a empresa não vai querer te dar um desconto muito grande, porque você vai ter que justificar que você é de baixa renda, né? Então aí o desconto já é menor. Mas até aqui, que é essa faixa onde está a maioria das pessoas, né? Se vocês olharem lá na conta de vocês, vocês vão ter uma noção de quanto vocês gastam, enquanto uma casa com menos eletrodomésticos e tudo mais gastaria, né? Daria para ver que ia ficar aqui dentro. Então, aqui a gente está falando do grupo B. Agora, né, voltando lá para aquelas definições de tarifas da ANEEL, a gente tem as tarifas do grupo A. Então, aqui tem a definição certinha, mas eu vou explicar nos slides de cada um, porque eu acho que fica um pouco melhor. Mas a gente tem basicamente 3 modalidades. A tarifa convencional binômio, que ela vai deixar de existir. Já vou explicar. Mas basicamente ela independe da hora do dia. A gente tem a horária verde, né, que no final das contas a gente vai ter só essas duas aqui, mais pra frente, só a horária verde e a horária azul. A horária verde tem um pouco de tarifa diferenciada, mas tem só uma tarifa de demanda, enquanto a horária azul tem tarifa não só de consumo diferente, mas de demanda também. Então, basicamente, aqui é só uma tarifa, aqui é uma tarifa só para demanda, mas o consumo é separado, e aqui é tudo separado, né? Então, aqui está explicando essa parte da convencional aqui, certo? Que o consumo é feito daquela forma. Igual ao grupo B, é só multiplicar. A parcela da demanda também é a mesma coisa, mas aqui a gente começa a entrar em uma discussão que não tinha antes no grupo B. Por quê? Quando a gente está falando do grupo A gente está falando de indústrias, de fábricas que têm uma carga muito alta. Então essas indústrias, e eu vou falar um pouco mais pra frente também, elas têm que falar para a concessionária qual é a demanda delas. Então elas vão contratar uma demanda. E aí eu vou mostrar mais pra frente, elas podem contratar da própria concessionária onde elas estão, mas dependendo da carga elas podem contratar de uma concessionária mais longe, mas ainda vai ter que pagar por utilizar a rede dessa concessionária perto, vai fazer mais sentido depois. Mas a ideia é, eles têm que falar qual é a demanda deles. E, né, que a gente chama de demanda contratada. Se passar dessa demanda, né, tem o limite aqui, né, se até esse nível de tensão aqui era 5%, e aí abaixo é 10%, se eu passar disso, significa que eu contratei uma demanda, mas eu estou gastando mais do que isso. Então isso é ruim para a concessionária, porque ela teria que dar mais energia. Eu tô usando mais potência do que eu falei para ela que eu ia usar. E por mais que eu tenha um consumo de energia igual no final, essa potência que eu tenho ali, né, seguindo a curva de carga horária certinho na minha rede, faz diferença para a concessionária. Porque a concessionária está esperando que os níveis de tensão, de sobrecarga dela vão estar dentro dos limites se todo mundo seguir as demandas contratadas, e aí as empresas estão começando a consumir mais potência. Então, mesmo que a energia no final seja a mesma, se ela está consumindo muita potência, ela vai ter que pagar alguma coisa se ela passar desse limite da demanda contratada. Vai ficar mais claro também com o gráficozinho, mas essa é a ideia dessa parte de ultrapassar. Como eu falei, essa modalidade tarifária não vai mais existir em breve, né? Cada concessionário tem um cronograma também de acordo com a ANEEL. E aí os consumidores vão ter que ir para a modalidade verde ou azul. Então, primeiro a verde. A verde vai pegar aqueles grupos lá com carga menor, né? Que eu mostrei lá no começo, do grupo A. E como eu falei, ele vai ter um valor só para a demanda, né? A demanda não vai depender do horário do dia. Mas a parte de consumo vai depender, certo? Então vai ser algo parecido, né, com a nossa tarifa branca aqui no consumo. O consumo desse pessoal vai variar com o horário do dia. E isso vale tanto para verde quanto para azul, que eu vou falar depois. Mas nesse caso aqui, né, da verde, a demanda ainda é fixa. Não independe do horário do dia. Agora, para o pessoal da tarifa azul, que são o pessoal que tem uma carga maior, né, é obrigatório para o pessoal que tem uma carga maior, que é atendido com atenção maior, e é opcional para o pessoal que é atendido com atenção alta, mas que ainda tem uma carga menor, né?
E por que é obrigatório? Por causa daquilo que eu falei, né? Se eu estou falando de uma empresa, uma indústria que tem uma carga muito alta, eu quero que o comportamento dela seja conhecido por mim, né? Se eu sou a empresa e eu sei que aquela indústria me disse que ia gastar só um X de potência máxima, eu não quero que ela gaste mais do que isso. Então, aqui, além do consumo ter uma parcela própria, né, de como é que você vai calcular, que é essa parte aqui, né? Ela tem também uma parte da demanda, né? E aí vai ficar mais fácil com um gráficozinho que eu vou mostrar. Mas, né, aqui tem o resumo, né? Se a gente olhar para o nível de tensão e a demanda contratada, né, se for maior que 69 kV, ela tem que pegar azul necessariamente, né, pelos grupos lá do A que eu mostrei. Se a tensão for menor que 69, vai depender da demanda contratada, se ela ainda vai poder ficar na convencional por um tempo ou se ela já tem que ir para verde, né? E cargas novas tem que entrar só na azul e na verde, porque essa convencional vai deixar de existir. Aqui fica isso que eu falei. Então, o consumo é igual para o B1. Então, acho que todo mundo conseguiu entender, né? O consumo que eu vou tendo vai variar a tarifa que eu vou multiplicar, a energia que eu estou consumindo, de acordo com o horário, se é fora do pico ou no pico. Agora, a demanda não. A demanda, né, que eu vou olhar aqui, eu vou cobrar da minha indústria, né, a tarifa de ultrapassagem de demanda, né, que é aquilo que eu falei dela consumir mais potência do que ela falou para mim, diferente. Aqui, no caso convencional ou no verde, eu só vou pegar essa diferença, né, se ela estiver acima daquele limite de 5 ou de 10%, e vou multiplicar pela minha tarifa de ultrapassagem. E aqui independe do dia. Agora aqui não. Aqui na azul, que é para os consumidores maiores, eu vou avaliar essa parte da demanda separadamente. Então eu vou olhar fora de ponta, vou olhar na ponta e vou olhar fora de ponta. Então aqui a gente vai ter a demanda medida e contratada para cada uma dessas partes. E aí a indústria tem que seguir isso. Se ela passar um pouco fora do horário de ponta, né, que seria essa parte aqui, FP, fora da ponta, ela vai pagar uma tarifa de ultrapassagem, que essa tarifa de ultrapassagem vai ser um pouco menor, porque afinal de contas eu não estou no horário de pico. Mas se além de passar da demanda eu ainda estiver no horário de ponta, aí essa tarifa aqui, essa parte da tarifa, né, que é a tarifa de ultrapassagem na ponta, aí ela é muito alta. Aí ela vai penalizar bastante a indústria. Aqui você já vai penalizar porque ela já está gastando, né, e é uma indústria de carga alta, você já vai penalizar ela porque ela está gastando mais do que falou que ia gastar. Mas aqui na ponta, vamos dizer assim, é inaceitável, né, que ela gaste muito mais do que ela contratou, porque aqui a rede toda já está sobrecarregada com as outras cargas. Beleza? Bem, com isso, a gente pode falar também do TUSD, que é o que eu estava falando lá, que é a tarifa de uso, né, do sistema. E aí a gente tem também a tarifa de energia. Então qual que é a ideia, né? A TUSD aqui ela é paga tanto pelos consumidores cativos, que somos nós, né, que não podemos escolher de onde a gente vai comprar energia, a gente tem que pegar a energia de onde a gente mora, né, de onde está a nossa casa, quanto dos livres. E o que é o pessoal livre, né? Foi aquilo que eu falei, é o pessoal que às vezes tem uma carga maior, e aí isso também tem lá na definição da ANEEL certinho, mas é um cara que a carga dele é grande o suficiente, ele é atendido num nível de tensão alto o suficiente, para ele decidir de qual concessionária ele vai comprar energia. Então, por mais que ele use a rede de um lugar, ele compra energia de outro, ou seja, a TUSD ele vai pagar para empresa onde ele está, enquanto a energia ele vai comprar de outro lugar, ok? E aí é isso que eu falei aqui. O consumidor que vai entrar naquele Mercado Livre para comprar, e aqui não é o site, né, é o Mercado Livre de Energia, que vai comprar a energia por fora, né, pagando a tarifa elétrica, ela ainda vai pagar o TUSD para o distribuidor local. Ela só não vai pagar a tarifa de energia, ok? E aqui é bom não confundir essa tarifa aqui de energia com a tarifa que a gente cobra lá dos consumidores, né? O primeiro, que é STE aqui, está relacionado com esse negócio de comprar energia no mercado de energia. Então é uma tarifa de energia que é como se fosse uma mercadoria mesmo. Enquanto a segunda é o preço de todo o serviço que a concessionária presta pra gente. Então a gente não paga STE. STE aqui é a energia, o preço da energia só. Tipo, é mercadoria e energia, ok? Mas aqui o importante é saber desse TUSD, certo? Saber que todo mundo paga e que se um consumidor quiser comprar energia de outro lugar, ele ainda vai ter que pagar o TUSD da concessionária que ele tá.
toda essa parte de tarifa, e aqui é importante isso daqui, né, ela passa por o que a gente chama de revisão tarifária periódica. Então o que acontece? A distribuidora, né, a concessionária, ela vai lá, vai avaliar as cargas, as obras que ela teve que fazer e tudo mais, vai avaliar os consumidores, vai avaliar tudo que ela tem e vai mostrar para a ANEEL, olha, eu investi tanto e tanto nessa rede para ela continuar funcionando bem, os meus níveis aqui de interrupção e de tudo mais está tudo dentro, então, como eu estou mantendo essa rede desse jeito e eu precisei investir nela, eu quero aumentar a tarifa da energia. E aí a ANEEL vai julgar. Qual é a importância disso daqui? É a gente ter a noção de que a concessionária dificilmente vai pagar pelas obras que foram feitas, pelos equipamentos que foram instalados. Por quê? Porque ela vai lá nessa revisão tarifária, vai justificar para a ANEEL, certo? Que ela fez o que ela tinha que fazer para manter a rede funcionando, e a ANEEL vai autorizar, então, o aumento do preço da energia. Então a energia sempre vai ficar mais cara nessa parte da tarifa, porque a empresa sempre vai ter colocado mais coisa na rede, melhorado a rede e vai subir essa tarifa. Ah, professor, mas tem vez que a energia fica mais barata, tem vez que a energia fica mais cara. Isso, mas isso não está relacionado com a revisão tarifária e com a parte de tarifa, ela está relacionado com as bandeiras tarifárias, certo? Que aí aqui a gente não está mais falando da parte da concessionária e tudo mais. A gente está falando daquela parte de geração mesmo. A gente está falando de um período onde a gente tem as hidrelétricas gerando mais, onde é mais caro ou mais barato manter uma termoelétrica. Então aqui a gente está falando das nossas matrizes energéticas, das nossas fontes de geração. Então, num lugar onde as condições são favoráveis, né, para gerar energia, então época chuvosa, ou então depois da época chuvosa ainda, eu estou com os reservatórios cheios, a safra de combustível que vai ser utilizado para algumas termoelétricas está boa e tudo mais, eu vou continuar na verde. Se eu comecei a ter que usar mais termoelétrica e aí estou tendo que comprar mais coisas, mais combustível para ela funcionar e tudo mais, eu começo a subir um pouco essa energia e a gente pode chegar na vermelha, que é onde a gente começa a ter que despachar muita usina termoelétrica, por exemplo, e aí a energia vai ficar mais cara. Então aqui está relacionado com a fonte de energia. E aí também, se vocês lembrarem lá, né, da nossa aula de transmissão de energia, né, só Roraima não faz parte dessa parte de bandeira, porque Roraima não está ligado com o resto do sistema. Se vocês olharem lá naquele nosso mapa, né, a gente vai interligar ele ainda, mas Roraima pega energia de fora. Então a gente paga a Venezuela para gerar energia para a gente com gás natural e a gente usa isso em Roraima. Bem, com isso a gente entra na parte de demanda, né? Então a demanda basicamente, né? Esse aqui tudo é definição de novo da ANEEL. Tem uma figurinha que eu vou mostrar mais pra frente que ajuda até a explicar tudo. Mas essas aqui são as definições, né? A demanda é basicamente a média lá da potência elétrica ativa ou reativa, dependendo do que você estiver olhando, né? Expresso em kW ou kVA. E aqui ele fala de intervalo de tempo, mas é basicamente aquilo, né? De olhar como é que tá a potência lá no seu instante. A gente tem a demanda contratada, que foi aquilo que eu falei, né? Que a distribuidora tem que dar aquela demanda, tem que garantir que se as indústrias forem utilizar aquela demanda, eles vão conseguir. E só que se passar, a indústria tem que pagar ou não. A gente tem a demanda faturável aqui, né? Que é o valor de demanda de potência ativa que a gente pode utilizar para faturamento. E a gente tem a demanda medida, que é a demanda que você foi lá e mediu mesmo com intervalo aqui, por exemplo, de integralização de 15 minutos. Então aqui a gente tem um gráficozinho que eu acho que dá para explicar bem também o que eu falei até agora. Então, essa linha vermelha aqui é a potência instalada, que seria nossa demanda máxima, certo? Que seria o máximo, né, se tudo fosse ligado junto, que a gente ia consumir. Mas geralmente não acontece isso, mesmo numa indústria. Aí a gente tem a demanda máxima, né, que é o ponto máximo aqui que a nossa curva de carga vai chegar. A gente vai ter a demanda média, que literalmente é fazer a média da potência, né? E aí a gente tem aquelas definições aqui também de horário fora de ponta, horário na ponta, horário fora de ponta, né? E a energia é levando todo mundo em consideração. Então, por exemplo, eu tenho essa curva aqui, essa aqui é a demanda média. Se eu tivesse, por exemplo, uma demanda contratada aqui, nesse ponto, né?
até essa parte aqui, que é a demanda máxima, é uma parte de ultrapassagem. Aí teria que ver quantos por cento passa e dependendo da porcentagem, a indústria ia ter que pagar aquela tarifa de ultrapassagem, né? Mas é basicamente isso daqui. Aí tem alguns outros fatores, né? Que a gente pode até falar um pouco também na outra aula, mas basicamente a gente tem o fator de demanda, que vai dar pra gente a razão entre a demanda máxima que eu tenho, né? Por exemplo, aqui nesse intervalo, demanda máxima, pela carga instalada, né? Ou seja, ela vai falar o quanto eu tenho aqui de demanda que realmente está relacionado com a carga, o quanto que eu chego a consumir no máximo da carga que eu tenho instalado, né? E eu tenho o fator de carga, que esse aqui é um pouco mais interessante. Por quê? Porque ele me dá a razão entre a demanda média que eu tenho com a demanda máxima. Ou seja, eu não estou olhando só para a potência instalada, que é um número fixo, eu estou olhando para o comportamento mesmo. Ou seja, vai ficar mais claro na figurinha ali, mas esse tipo de fator vai me mostrar se a indústria consome muita energia, né, ou se ela tem uma potência muito alta num intervalo de tempo menor, ou se isso está bem distribuído durante o dia. E eu ter isso aqui alto, né, ou seja, eu ter a minha média perto do máximo, né, eu não ter o máximo que é muito longe do que eu realmente consumo na maioria do dia, né, além de otimizar o investimento na própria instalação, né, tipo, porque se eu estou com uma indústria, mas só em pouco tempo eu estou utilizando muita potência, significa que meus fios, minha proteção e tudo mais, está tudo feito para aguentar essa potência maior. E isso não é um negócio muito bem otimizado, né, porque todo o resto do tempo ela não vai estar precisando. Além disso, não é um uso racional da energia, né, e pode diminuir a vida útil de toda a instalação. E isso inclui, né, motores e equipamentos que podem ter esse problema. E eu vou reduzir, né, o valor da minha demanda de pico lá, ou seja, que pode inclusive passar da demanda contratada. Aqui tem um exemplozinho que eu acho que mostra bem. Então aqui eu tenho dois consumidores, né, e eles gastam a mesma energia, ou seja, se eu for olhar só o consumo, eles gastam a mesma coisa. Só que, se eu olhar o fator de carga, esse cara aqui tem 0,21 e esse aqui tem quase 0,9. Por quê? Porque esse cara aqui, né, se a gente fosse pegar a média tá mais ou menos aqui, assim, né? A média dos dois vai ser igual, porque a energia é igual e eu vou dividir pela mesma quantidade, né? A média ia estar mais ou menos aqui. Eu só tô com a demanda máxima um pouco acima da média, tá bem utilizado. Agora, esse cara aqui, né, como a energia é a mesma, a demanda máxima vai ser mais ou menos a mesma, né, a média ia estar aqui, né, ela ia estar muito baixa, mais próxima aqui dos 50 até. E aí, olha como que é a máxima dela, né, é muito maior do que a média, né. Então, isso aqui é ruim, isso aqui é muito ruim, não só para indústria, mas também pode ser ruim para a concessionária se isso aqui não tiver bem medido ali e ele estiver pronto para realmente atender toda essa carga só naquela faixa. O que seria ótimo, tanto para a concessionária, quanto para a transmissão, quanto para a distribuição? Seria que a gente tivesse uma carga flat, um negócio reto. Que a gente consumisse uma carga quase que constante durante todo o dia. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente vai consumir quase nada de madrugada e vai crescendo, e no horário de pico a gente tem um consumo muito maior. Só que isso daqui é o extremo desse caso, né? Tipo, a gente vem com nada, aí das 17 às 20, que é um horário que tem muita carga no sistema, a gente vai lá e joga essa carga lá pra cima e depois cai de novo. Isso daqui é simplesmente o pior possível pro sistema, ok? Na próxima aula a gente vai falar mais de demanda, né? Espero que não tenha ficado tanta dúvida assim nessa parte introdutória aqui de demanda e nem na parte de tarifa e tudo mais. Mas a aula era basicamente essa. Então aqui tem só uma tarefinha para ver se vocês entenderam esse negócio dos grupos e tudo mais, das tarifas. Então eu dou aqui a empresa e eu quero só que vocês falem qual grupo tá e quais são as opções de tarifa que ele tem, certo? Bem simples. E aí na próxima aula a gente vai realmente falar de demanda só, beleza? E aí qualquer dúvida, só me mandar um e-mail, né? E aqui tá as fontes de onde eu tirei as coisas. Mas era isso, galera. E até a próxima semana, então, que vai ser a nossa última aula teórica aí, antes da nossa prova. Beleza? Valeu!